Oi, pessoal, tudo bom? Construindo com vocês, eu estou justamente fazendo a imitação, vamos assim dizer, no colorido do vitral. Vitral, eu imagino que a maioria de vocês já conhece, é uma técnica antiga, né? Remonta ao século X e ela surgiu no Oriente. E teve, no caso assim, o seu apogeu na Europa, justamente no estilo arquitetônico da arte gótica. Então, um exemplo de, por exemplo, disso é justamente a Catedral de Notre Dame, essa que pegou fogo recentemente, tristemente, né? É uma catedral no estilo gótico, né? O estilo gótico é o estilo de maior apogeu, vamos assim dizer também, né, da igreja, né, do movimento religioso, onde a igreja quis mostrar todo o seu poder, sua imponência, né? E aí a gente tem aquelas construções pontudas, onde a ponta das catedrais, sabe, assim, tem aquela ponta que vai pro céu, aquela coisa assim muito bem elaborada, cheia de arcos. Esse é o estilo gótico. E o estilo gótico, ele quis justamente isso, mostrar o poder da igreja, né? O quanto ela era poderosa, o quanto ela era suntuosa. E aí você tem uma arte bem rebuscada, né? Nessa época dos artistas. Na produção artística, é só o que eu vou falar, tá? Eu não vou estar criticando ou dizendo se a igreja estava certa, se a igreja estava errada. Não é o caso. Vamos falar só exatamente desses movimentos que surgem, né, na história, de acordo com a sua época, de acordo com o seu contexto, tá bom? E o vitral tá aí. Então, o vitral surge nesse contexto, né, do estilo gótico, trazendo ali uma suntuosidade, uma beleza, uma característica bem diferente de fazer toda aquela decoração, vamos assim dizer, no interior das igrejas. E aí, o que seria, Érica, essa característica do vitral, né? Seria justamente mostrar cenas da Bíblia, né? Passagens da Bíblia, passagens religiosas, vamos assim dizer, e ao mesmo tempo fazer um jogo lindíssimo de luz dentro da catedral. Então, o vitral, ele é o quê? Pedacinhos de vidro que são unidos entre si por algum material, e normalmente esse material ele é o chumbo, e era o chumbo, e a cada junção desse pedaço de vidro e desse chumbo, o artista fazia uma solda. E normalmente esse material, depois do acabamento, ele era pintado e finalizado com preto, né? E aí você tem aquele jogo belíssimo de luz, né? O vitral em si, ele é o quê? Ele é translúcido, né? E aí, o que seria esse translúcido? Seria o objeto que tem a capacidade de, mesmo não sendo transparente, como o vidro cru, ele permite a passagem da luz. Então, quando, por exemplo, o que seria o vidro, normalmente ele é transparente, né? Ou seja, o transparente ele faz com que você veja o que tá do outro lado, né? Ele é totalmente transparente. O vitral translúcido ou o vidro translúcido seria, por exemplo, o vidro aí de um box, aquele vidro que você vê as nuances ou o reflexo do que há do outro lado, mas você não tem a nitidez. E trazendo para o efeito do vitral, ele faz com que a luz vinda de fora, né, do sol, entre na igreja, entre na catedral, entre na casa, ou seja, entre no ambiente em que ele está decorando. Então, o que consiste a gente construir esse vitral no colorido? Você dividir, como eu já havia dito, algumas partes do fundo do desenho em cores bem vivas, né? E aqui você determina qual que vai ser, onde vai ser o limite do seu fundo. Então, vejam aqui, ó, aqui, ó, estão vendo aqui? Eu criei uma divisória aqui,
Então, daqui pra cá, eu vou pintar já de uma outra cor. E depois que eu colorir, eu vou vir com a caneta preta por cima pra fazer essa divisória, imitando as junções dos pedaços de vidro na arte do vitral. Uma coisa também que eu dou a dica, não façam a divisória primeiro com a caneta preta, para depois pintar. Primeiro pintem tudo com lápis, porque o lápis, como eu já disse em outros vídeos, por ter a cera, ele impermeabiliza o papel. E quando você vem com a grafite, com o hidrocor, essa tinta do hidrocor não passa para a folha de trás. Então, vamos aqui, ó, pra gente entender bem essa técnica bem legal. Ó, aqui eu tô pegando um azul claro. Com o azul claro, então eu tenho aqui o desenho, né, do próprio papel, o fundo, e então, ó, eu vou decidir que a minha divisória tá aqui, ó. Tá? Então, toda essa parte aqui, eu vou colorir com azul claro. Vocês têm que fazer primeiro a tonalidade clara e depois a tonalidade escura, mesmo que o escuro seja colocando força na mesma cor, mesmo que você use aqui uma única cor. E a gente realmente tem que depois colocar mais força, né, que é justamente para ficar bem bonito como é o vitral. O vitral, você não vai ver por aí um vitral com cores mortas, opacas, sem graça. Não, o vitral é um negócio assim, com cor muito viva. É um colorido belíssimo. Né? A gente tem até a tinta, né? A tinta de artesanato da Acrylex, que é justamente tinta vitral, imitando a técnica do vitral no artesanato. Eu já fiz bastante antigamente, já fiz muito artesanato, gente. Eu já fiz muita coisa legal. Quem sabe eu ainda volto a fazer alguns artesanatos. Eu só sinto falta aqui na minha casa de espaço, porque nessa época eu morava com meus pais em Salvador e eu tinha uma varanda lá no andar de cima só pra mim, assim, tá? Pra eu pintar e bordar. E algumas técnicas, alguns artesanatos, faz muita sujeira. O próprio trabalho com a caixa de MDF, quando a gente faz pinturas, decopagem, essas coisas, você tem que lixar, sabe? Às vezes aí essa poeira tem que ir pra algum lugar. E quando você tem um espaço aberto, que era o meu caso lá, isso fica muito mais fácil, até pra saúde, né? E aqui em Curitiba, o meu apartamento é pequeno, e sem contar o clima de Curitiba, né? Que é o tempo todo frio, abafado. Embora esse ano tá muito bom, esse ano tá surpreendendo a gente. O frio aí tá fazendo uma boa... como é que eu diria? Revezamento com o sol. Hoje mesmo tá um dia belíssimo. Ó, então eu pintei todo o fundo aqui, tá? Com azul claro. E aí eu já pinto de claro justamente para que eu crie a área de luz, né? Então eu vou vir aqui nos cantinhos agora e vou botar força no meu lápis. Então eu vou pintar botando mais força mesmo, para sair bem o pigmento do lápis. E tem uma coisa também na tinta da Acrylex, não da marca, né? Não por causa da marca, mas a tinta que imita o vitral, ela é uma tinta muito pegajosa. E ela detona o pincel, ela faz muita sujeira, assim, sei lá. Mas dá pra fazer muita coisa legal. Quem sabe uma hora eu retomo aí alguns artesanatos que eu fazia e mostro aqui pra vocês. Tem um que eu vou fazer porque eu tava pensando esses dias. O bom quando a gente volta a criar, e isso agora é uma dica que eu dou a vocês, tudo aquilo que você faz, né, aí na sua casa,
seja a jardinagem, a arte, a culinária, não importa, escrever, fazer poesias, tudo aquilo que você faz, não parem de fazer. Não fiquem muito tempo parados, sempre façam, sempre estejam em contato com esse seu fazer, né? Por quê? Porque com o tempo a sua mente, o seu cérebro começa a pensar naquilo cada vez mais. E não que seja um pensar obsessivo, não é isso que eu tô querendo dizer. Você começa a entrar, vamos assim dizer, cada vez mais na energia, né, na egrégora daquela técnica, vamos assim dizer. Tudo no mundo tem uma egrégora. A egrégora, para que vocês entendam, a maioria já sabe, é como se são as mentes, vamos assim dizer, pensantes, né? Tudo aquilo que participa daquele movimento, participa daquela técnica, participa daquela fraternidade. Então, por exemplo, os cozinheiros, eles têm a egrégora deles, que é a mente, né? Que é a composição, vamos dizer assim, energética de todos aqueles que participam da arte da culinária, né? E assim vai. Então, quando você começa a fazer parte de uma técnica ou de um fazer, de qualquer coisa, e tá sempre fazendo, você começa a se harmonizar cada vez mais com aquela egrégora. E com isso, você começa a receber ideias, né? De maneiras intuitivas. E a intuição, como eu disse o Cauã, numa entrevista para o Jamil no Realidade Fantástica, que eu achei muito legal quando ele falou isso. Intuição não é aquela ideia que surge de uma maneira aleatória, sem nenhuma conexão. Isso não é intuição. Intuição, gente, é aquilo que vem como sabedoria da sua alma, tá? E essa intuição, ela vem com uma verdade. Ela não é uma coisa aleatória, muito pelo contrário, ela é uma verdade sobre aquilo que você está pensando, sobre aquilo que você está buscando uma solução. Ela é justamente a solução daquilo. E aquilo vem de onde? Vem com certeza da sua alma, né? Na capacidade justamente da sua consciência, embora você não saiba, de estar se expandindo, entrando em contato com outras energias e com a sua própria sabedoria interna, né? Afinal de contas, todos nós participamos, né, de uma energia única no universo, e essa energia única, ela é sábia em si. Então, todos nós, como seres humanos, a gente pode, né? Não só pode, como a gente recebe informações que vêm de uma maneira verdadeira e única, justamente dessa mente universal. Aí, você, quando está fazendo alguma coisa assim de uso constante, pensando naquilo, convivendo com aquilo, você começa a ter essas intuições, você começa a ter ideias, você começa a se conectar com outras pessoas, né, que você nem imagina, e atrai também uma informação. Isso é muito legal. Então, nunca parem de fazer aquilo que vocês fazem, sabe? Porque aí você vai tendo justamente respostas. E nisso eu tô tendo umas ideias legais, interessantes, até fico analisando. E na medida do possível eu vou estar aqui compartilhando algumas com vocês. Uma delas é isso aqui, trazer para vocês, de uma maneira adaptada para o colorido, alguns movimentos da nossa arte ao longo da história. Não é o caso de eu contar para vocês a história da arte inteira, até porque eu não sou professora de história da arte, me falha muitas datas, muitas informações, mas com certeza me lembro de muita coisa. E essas coisas que eu lembrar, e de uma maneira resumidinha, eu vou compartilhar aqui com vocês. E às vezes também vou buscar até mais informação, porque aí, por ter lembrado do vitral, eu lembrei que eu tinha um livro falando do estilo gótico na minha estante aqui na sala. Veja, ela tá tão lá no fundo, né, que eu nem lembrava dele. E vou daqui a pouco mostrar pra vocês uma escultura belíssima que tem nesse livro, pra vocês entenderem um pouquinho o que é o estilo gótico. Ó, então vejam aqui, ó.
Você sabe que eu fico assim conversando com vocês, é uma viagem, meu, eu tô aqui sozinha na minha salinha, gravando pra vocês e conversando assim, a sensação que eu tenho é que já estão todos me ouvindo. Que viagem, né? Uma coisa legal isso. Então, ó, viram? Então eu deixei a claridade aqui no meio, né? Deixei esse tom mais claro e fortaleci todo o meu azul do lado, usando o máximo que eu pude do meu lápis, né? Então tá aqui a minha divisória. Aí, pra vocês continuarem entendendo, eu vou continuar daqui, tá? Eu não vou subir. Outra coisa que eu também vou fazer, eu tava cortando minha própria fala agora. Tchan! Vamos voltar aqui. Ó, outra coisa que vocês têm que fazer. Então, vocês têm que analisar o conjunto de cores que você tá usando. Então, eu tenho aqui um amarelo, eu tenho aqui um azul, eu tenho aqui um rosa retrô, eu acho, né? Um marronzinho, né? Aqui eu tenho um cinza. Então, o que cairia bem aqui? Eu posso também colocar aqui um azul mais escuro ainda do que essa tonalidade. Posso, né? Mas eu vou continuar fazendo no jeito que eu tô fazendo, que é intercalando o uso das cores. Então, aqui, já sei, aqui eu vou colocar um vermelho. Então, esse fundo aqui vai ser um vermelho, ó. Então, vou usar um vermelho, tá? Aqui. Também fazendo do mesmo jeito, fazendo ele mais claro, para depois colocar força no lápis e tirar o máximo do pigmento que eu puder desse lápis. Pra mim tá sendo muito legal fazer o canal com vocês, não só porque isso exige de mim mais estudos, como também eu tenho me distraído bastante aqui, fazendo isso. Gente, uma coisa também, eu agradeço a todos, tá? Agradeço mesmo, de todo o meu coração, a todos vocês que estão me acompanhando, assistindo. Muito obrigada. Eu vou fazer um vídeo ainda de agradecimento a vocês. Outra coisa que eu tava aqui lembrando é que o uso do vitral, na época, na arte gótica, teve a intenção de levar a luz para dentro da catedral. Mas essa luz, justamente essa luminosidade que eles queriam colocar, era justamente para representar a presença de Deus, né? Então, Deus representado pela luz. Nada mais apropriado, né? O estilo gótico, ele foi tão... Eu acho, pelo menos eu particularmente, né? Eu acho um estilo tão bonito, tão fascinante, que ele começou ali pelo século XII, na Europa, e, gente, ele perdurou até mais ou menos o século XVI. Então, até o século XVI, você ainda via ao longo do mundo construções e representações no estilo gótico. E realmente ele foi tão encantador que a gente tem as pessoas hoje que se dizem góticas. Não é verdade? Uma outra coisa que a gente pode fazer é pegar o esfuminho do desenho, e nessas partes de claridade, polir o lápis, justamente para poder, embora aqui tá meio, tinha que botar um pouco mais, mas tudo bem, justamente para criar melhor a claridade. Ou então uso o branco. O branco ele também dá um polimento aqui, ó. Então, vocês conseguiram, né, captar a essência da criação do colorido com o vitral. Eu imagino que deu para entender. Então, agora eu vou... Até porque
já é isso, né? A gente quer, às vezes, eu tava me observando muito preocupada com a questão do tempo do vídeo, porque as pessoas, elas não estão assistindo vídeos, às vezes, que passam de 10 minutos, é aquela impaciência. E eu tava me observando, preocupada muito com isso também, né? Mas aí depois eu pensei, né? Eu falei, poxa, se eu quero fazer uma coisa de relaxamento, de mostrar uma técnica, de conversar, eu vou ficar esclerosada também com o tempo, né? Então, algumas coisas eu vou dividir por partes, né? Justamente pra gente ter o colorido de uma maneira mais didática e mostrando bem pra vocês, né? Porque se eu ficar também nessa agonia do tempo, eu vou acabar prejudicando em muito algumas filmagens, alguns trabalhos que eu quero mostrar pra vocês. E é aquilo, né? Eu imagino que quem tá assistindo é porque quer aprender, quer conhecer coisas diferentes, né? Quer acompanhar. Quem não quiser, paciência, né? Não vai ver. Tá bom, gente? Ó, aqui eu já tô vindo com azul. Eu vou parar com essa minha agonia com o tempo. Eu vou dividir, como eu tenho visto alguns artistas, dividindo por tempo mesmo. Então, agora aqui, né, eu vou pausar. E depois eu vou criar um outro vídeo. Parte 2 desse trabalho. Ó, estão vendo? Observem que eu não tô fazendo o uso do verde no fundo, porque como tem muita folha, então eu tô deixando o verde só para as folhas e algum outro detalhe muito pequeno. Então, pessoal, tá aqui, já fiz o fundo. E aí eu fiz assim, ó, no amarelo, eu usei um amarelo claro, um amarelo escuro, tá? Primeiro eu pintei todo com amarelo claro. Todos eles, primeiro eu pintei com um tom claro. E depois eu vim com um tom escuro e fortaleci todas as laterais, assim, as pontas, né? Imitando, criando ilusoriamente aquela luminosidade típica do vitral. Então, ó, no rosa, um rosa claro, um rosa escuro. Ó, no marrom, um marrom claro, um marrom escuro. No cinza, um cinza claro, um cinza escuro. E no azul, a mesma coisa. Um azul turquesa e um azul mais claro combinando. E aí, aquilo que eu estava falando com relação ao meio. Então, aqui no meio, eu quero que ele tenha a característica da luz, né? Só que o lápis, ele fica poroso no papel. E quando a gente olha assim, ó, tá vendo? Ele dá aquele ar de porosidade, isso é natural. Aí, o que você faz? Você pega o seu branco do estojo e vai polir todo esse meio, só o meio, tá? Não vai polir as laterais que estão escuras, por quê? Porque de escuras elas vão ficar pálidas. E não é esse efeito que a gente quer, tá? Então, é só no meio, pra fazer o polimento do lápis e dar um efeito mais bonito. Então, eu vou polir todos aqui. Ó, olha que legal. O branco, ele tem essa característica, né? De fazer o polimento do lápis de cor que você já coloriu no papel. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem a diferença, mas tá ficando bem visível. Então, quando eu finalizar aqui todo esse
esse fundo com vocês, tá? Eu vou interromper e vou fazer a parte 2. Vamos dividir por partes. E como eu havia dito, eu não vou ficar mais esclerosando o tempo, tá? Ah, vamos parar, né, gente, com essa mania de pressa. Por isso que as pessoas estão ficando doentes. É uma pressa, né? Quando a gente vê, a gente tá indo no bolo. E ó que eu sou uma pessoa calma. Mas às vezes você fica com aquela informação, né? Ah, porque os vídeos com mais de 10 minutos não tem boa visualização. Fala, mas espera aí, gente. Como que você vai ensinar uma coisa e mostrar uma coisa diferente, legal, dando detalhes ligeiro? Que é isso? Ou então fica as coisas pela metade, né? Vamos todo mundo aí trabalhar isso, sabe, gente? A calma, a paciência. Isso adoece, sabia? Falta de calma, falta de paciência. Porque a gente quer tudo com muita pressa, a gente quer tudo amanhã, a gente cria um nível de ansiedade doentio. E a ansiedade, ela começa nesses pequenos detalhes, sabe? Você não ter paciência de assistir uma coisa de 15 minutos que tá te ensinando, né? Ou de meia hora. Daqui a pouco ninguém tem paciência. Você já pensou se um médico resolve ficar com pressa? Ele tá lá lhe operando e ele tá lá na esclerosação dele de agonia. Não, vamos. Você já pensou? Mata o paciente. Né? Então tem coisas que ela precisa de um tempo mesmo, assim, sabe? Pra fazer, pra trabalhar, pra pessoa entender, assistir com calma. Então eu convido todos vocês, né, a repensar isso aí, sabe? Ter mais paciência, ter mais calma, apreciar os momentos, apreciar as coisas, cuidado, sabe? Se observem com relação a isso. Veja se vocês não estão muito acelerados. Pra quê, gente? Vai chegar ruim, pelo amor de Deus. Né? Eu tava assim. Outro dia eu tava me observando e vendo isso, né? Aquilo que eu falo pra vocês. A pintura chega uma hora que, de tanto você fazer trabalhos de concentração, você começa a ter a melhor capacidade de se observar. E eu tava observando que toda a filmagem eu tava falando do tempo do vídeo. Aí eu, epa, Érica, que é isso? Tá indo no ritmo assim? Não sou boi. Tá indo no rebanho, né? Não, gente, de maneira alguma, tá bom? Mas de qualquer maneira eu vou encerrar essa parte como parte 1, tá? E agora vou construir com vocês a parte 2.